Boa noite. Boa noite. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre com a sua luz. Amém. Amém, Senhor. Glória. Amém. Aleluia, irmão. Amém. Pois é, gente, hoje um dia muito especial, quando temos uma comemoração, mesmo sendo de uma outra doutrina, mas isso contagia toda a população. De certa forma, cria uma psicosfera no nosso povo de crença, de fé, de doação, de solidariedade muito forte. Então hoje realmente é um dia muito especial. E esse dia eu achei que seria realmente necessário a gente falar sobre felicidade. Porque o sofrimento aqui na Terra é muito grande. Todos nós estamos padecendo de alguma dor, de alguma insatisfação. Nunca está 100%. Então, como a gente trabalhar em nós para que consigamos nos sentir realmente felizes? O que é essa felicidade que a gente busca tanto? Parece algo assim utópico, que eu nunca vou alcançar. Será? Nós temos uma certa noção um pouco estranha de felicidade. Para alguns, felicidade é sair de casa. Para outros, é ter para onde voltar, é estar no lar. Então, passamos a vida em busca da felicidade, procurando um tesouro escondido. E assim uns fogem da casa para ser feliz. Outros fogem para casa para ser feliz. Alguns se unem, se casam pensando na felicidade. Mas eu que trabalho com direito de família, eu digo que para muitos dói, a gente sabe disso, mas é uma grande verdade. Outros se separam pensando a mesma coisa. Agora eu vou ser feliz. Eu vejo isso no dia a dia. Interessante que essa semana eu peguei um caso de um divórcio e na hora que eu fui fazer a defesa, a mulher não queria de jeito nenhum se divorciar. E ela falou, e ele está aí fora. Aí eu, e por que vocês não fazem consensualmente? Aí ela, eu não quero, doutora. Ele não sabe que eu não quero, mas eu não quero me separar dele de jeito nenhum. Aí eu cheguei, poxa, que situação, né? Então, você permite que eu converse com ele para ver, né, o que é que a gente pode fazer? Aí eu chamei ele numa sala, ela ficou aguardando, eu falei para tomar uma água enquanto eu esperava que a gente conversasse. E eu perguntei, por que o senhor buscou o divórcio como solução, né, da vida em comum de vocês? E ele falou, doutora, há uma semana atrás ela saiu, quando chegou em casa estava bem alterada, começou a falar coisas que eu nunca pensei que ela iria falar e de repente ela me bateu. Aí eu saí de casa. Achei que, meu Deus, o mundo está mudado mesmo. Porque o que eu mais pego, acho que foi o primeiro caso na minha vida que eu peguei que é o contrário. Aí eu achei que foi mesmo. E quantas vezes isso aconteceu? Além da semana passada. Aí ele virou assim, nunca. Aí a gente conversou. Eles resolveram dar uma chance realmente ao relacionamento. Eu digo, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão voltar, pelo menos em janeiro, depois do recesso do judiciário, para a gente voltar a conversar. Mas eu acredito que vai ficar tudo certo. Porque, claro que ninguém deve se submeter a nenhum tipo de violência, não queremos isso. Mas quem é perfeito aqui para julgar o outro? Quantos de nós já não perdemos a cabeça numa situação? Aliás, eu vou dizer,
antes de ser espírita. Eu acho que eu tinha vindo direto do inferno para reencarnar na Terra. Porque pense numa pessoa orgulhosa. Tudo me feria, tudo eu queria revidar, tudo eu queria me vingar, tudo. Aí a gente tem essa bênção de conhecer a doutrina espírita e começa a entender que o problema não é o mundo, o problema está em nós. Como eu estou me relacionando com o mundo? Por que que eu estou me sentindo agredida? O mundo não está me agredindo, eu estou me sentindo agredida. Por que eu não sou perfeita e por que que eu fico atrás da perfeição alheia? Então, realmente essa doutrina abençoada, ela é transformadora. Ela faz com que nós vejamos a vida de uma forma completamente diferente. Então, para uns o conceito de felicidade é uma coisa, para outro é completamente o oposto. Como é bem subjetiva, uma coisa é comum a todos nós, é universal, essa busca que sempre estamos procurando a felicidade em algum lugar. Buscamos a felicidade no relacionamento, buscamos a felicidade na realização profissional, buscamos a felicidade numa saúde plena, principalmente quando a gente está debilitado, com problemas difíceis de superar. Essa busca da felicidade, que sempre aconteceu. Então a felicidade existe. O que seria a felicidade para cada um de nós? Já que é assim o conceito para cada um é diferente. De que depende a felicidade? Das posses materiais? Da saúde? Da juventude? Será que é das posses materiais? Bem, a gente sempre está fazendo algum programa social, né? Na instituição espírita. Eu também que trabalho com pessoas que nós chamamos hipossuficientes, ou seja, pobres mesmo. E eu digo que onde falta uma coisa, abunda a outra. Então, se você chega em casa e seu guarda-roupa está cheio, lotado, pleno, tenha certeza que está faltando roupa em algum lugar. Onde há um excesso, há uma falta. Por isso, até energeticamente falando, é importante que nós não fiquemos acumulando coisas. Já viram aquele programa de acumuladores? Que maravilha! Já pensou você virar uma pessoa daquela? Não conseguir nem entrar em casa porque aquelas bugigangas estão tudo querendo, né, sugar sua energia. E você vira assim. Mas no fundo, a gente tem um pouquinho desse acumulador. Por quê? Essa busca da felicidade a gente transfere para o mundo exterior. Se eu conseguir agora trocar meu carro por um carro lindo, maravilhoso, um modelo, eu vou ficar super feliz. Vai, troque para ver. Vai ficar feliz durante um tempo. É essa felicidade que você quer? Isso não é felicidade. Isso é alegria. Felicidade é constante. É um estado da alma que você preserva, que você aprende a ser. Então, saúde, juventude, eu digo uma coisa, aqui só não vai envelhecer quem parte antes. É ou não é? Quem for para a pátria espiritual antes de atingir a terceira idade. E eu vou adorar, espero que eu chegue lá. Eu que sempre achei que ia desencarnar mais cedo. Mas, e como ser feliz no mundo com tantos sofrimentos e injustiças? Tantos desequilíbrios, tantas oscilações. Como que eu posso ser feliz num mundo desse? Os espíritos já nos chamam a atenção que nós aqui temos uma felicidade relativa. Porque como que você
está vivenciando suas experiências num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, você quer ser feliz. E os espíritos superiores dão uma aula para nós, dizendo que essa felicidade, ela é possível. Mas ainda nos encontramos num estágio que nos impossibilita a compreensão da verdadeira felicidade. Por isso que o título da palestra é a difícil decisão de ser feliz. Porque para sermos felizes, nós precisamos decidir que queremos ser. E quando tomamos essa decisão, o que é necessário para ser feliz? E vamos entender que na nossa vida, tudo que eu me desafio a fazer, que eu invisto, em algum lugar eu vou perder. Se eu quiser trocar de carro, eu vou ter que investir mais dinheiro no carro. Eu digo que é investimento, mas na verdade eu vou perder. Eu vou tirar o dinheiro de algum lugar e colocar num bem. Se eu quiser passar o final de semana lendo livros, uau! Vamos aguardar aí os fogos de artifício. Se eu quiser falar, eu tenho que aguardar também o irmão silenciar. Quantos minutos serão de fogos? Vai passar. Eu acho que deve acabar. Pronto, tá se acalmando, né? Quando a gente começar a pegar aqui também de novo um raciocínio bem rápido, aí vai pipocar tudo de novo. Então, é assim a vida, gente. A vida, nossa vida é assim. A gente tá indo tranquilo e de repente começa a pipocar tudo. E a felicidade é esse aprendizado, é como eu consigo lidar com esses altos e baixos que a vida oferece. Tá vendo? A qualquer momento a gente pode ser bombardeado. Que é a próxima. Então, vocês estão me ouvindo? Não adianta não. Vou deixar vocês surdos. Parece que tá acabando. Parece. Né? Mas daqui a pouco a gente é surpreendido. Lembra dos altos e baixos. Bem, lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós temos uma passagem que traz a reflexão. Qual a utilidade do sofrimento para ser feliz? Olha que interessante. Utilidade do sofrimento. Os Espíritos nos dizem que a dor é um instrumento que Deus coloca para que nós trabalhemos a resignação, nós trabalhemos a nossa superação, porque tudo aqui na Terra é transitório, tudo. Então, qual a utilidade do sofrimento para ser feliz? Por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na opulência e outros na miséria. Que diferença é essa? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Interessante que, enquanto estamos sendo bombardeados, a tela chega a estar tremendo, né? Tudo vibrando aqui. Pois bem,
essa análise dessa diferença, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, nós encontramos resposta, um alento na reencarnação. Não é possível que estamos vivenciando determinadas situações aqui tão difíceis enquanto outros parecem estarem tão bem. Mas parecem estar. Porque mesmo aquelas famílias que a gente vê, vive na riqueza, vá morar com elas. Aí você vai descobrir que tem um filho com problemas mentais. Ou então vai descobrir que existe traição naquele núcleo familiar. Eu não sou de assistir novela, não. Eu sempre faço essa negação. Mas tem uma novela que passa esse horário, mais ou menos, de 7h30 da noite. Bom sucesso. Que eu acho interessante a diferença de dois núcleos familiares que são trazidos ali. Um de uma costureira muito humilde, morando num bairro bem simples, com seus filhos em casa. Era uma mãe solteira, agora o namorado veio dos Estados Unidos, parece que está morando com ela, né? Com os filhos também. E do outro lado, nós temos um senhor de idade avançada, com câncer, com data de validade pré-datada já, para partir, dono de uma editora, muito famoso, muito rico. Só que você observa o núcleo familiar dele. A filha casada com um homem que é assassino, é psicopata. Você vê que também esse senhor não se relaciona bem com a filha. Enquanto que a outra costureira é super feliz com os seus filhos. Aí eu pergunto, qual a diferença? É o dinheiro? Será que é o dinheiro? Só? Não, não é somente o dinheiro. São coisas que nós desenvolvemos. A moral, ela é independentemente da riqueza. Aliás, a riqueza é uma das provas mais difíceis. E eu acho interessante que a gente fica aí, meu Deus, se eu fosse rico. Não queira não. Queira ter o necessário. O necessário para ser feliz. Claro que para uns o necessário para ser feliz é dar a volta no mundo, né? Não tenho nada contra. Mas não faça somente isso de sua vida. Porque quando nós partirmos, nós vamos fazer essa reflexão. Qual foi a minha utilidade enquanto estive encarnado na Terra? Qual foi o bem que eu deixei plantado? Somente meus prazeres materiais? Quando a gente vai ler os depoimentos dos espíritos na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, a gente vê os espíritos ditosos, felizes, falando como que eles chegaram no mundo espiritual, mas as coisas que eles padeceram enquanto estavam aqui encarnados e venceram as provas que eles estavam passando, as tentações que foram constantes e eles conseguiram suportar e realmente chegam no mundo espiritual como espíritos completamente vitoriosos. Outros já, muitos de nós inclusive fazemos isso, quando estamos no mundo espiritual, quando eu reencarnar, eu vou reencarnar com esse indivíduo aí que já me traiu 7 gerações. Em 7 reencarnações ele me deu o laço, então agora vou reencarnar com ele e agora a gente vai ser uma família feliz. E aí o nosso mentor espiritual fala, né? A Karina, você vai teimar realmente? Tá vendo que é um caso perdido essa criatura, não? Deixa para reencarnar com ele daqui a 10 ainda reencarnações. Ele vai estar melhorzinho. Não, eu quero é agora. Aí vem, um belo dia se encontra com esse espírito abençoado, se envolve, já acha uma coisa estranha, sofre, mas quer ficar, porque não entende que vínculo é esse. Como que você sofre tanto com aquela pessoa e você quer ficar com aquela pessoa? Porque existe realmente um vínculo espiritual.
E aí você se submete a várias atrocidades que sua autoestima vai toda embora. Por quê? Porque quando estamos no mundo espiritual, a gente acha que vai vencer tudo. Estamos super poderosos, estamos plenos. O arrependimento vem e a gente quer, ganhar o tempo perdido. Que nada, reencarnar agora, vou dar tudo de mim. Mas quando a gente vem e vai experienciar tudo de novo, aí a gente derrapa. Então, a felicidade não é deste mundo, só porque é um mundo de provas e expiações. Isso não está no Evangelho não, viu gente? Apesar de ser o título até de um dos capítulos, mas eu estou falando, não existe nos Evangelhos canônicos, ou seja, na Bíblia, essa passagem. Que a felicidade não é desse mundo. Jesus diz que meu reino não é deste mundo, mas não a felicidade. Isso daí já é uma dedução nossa, um jargão de tanta gente falar, não, porque a felicidade, eu não consigo ser feliz, a felicidade não é desse mundo. A gente não vai conseguir alcançar nesse mundo. E aí criou-se essa inteligência popular. A felicidade, desde os sábios da antiguidade, ela é muito discutida. Se a gente for desde Sócrates, lá em 470 a.C. de Jesus, Sócrates dizia que a felicidade não é o ter ou o não ter, ou seja, o possuir, né? A verdadeira felicidade é o ser. O ser tem a ver com a essência, sendo indispensável o pensamento reto, a conduta correta e palavras saudáveis. E é o nosso querido Sócrates que lá na questão de 909A que Santo Agostinho se inspira para responder. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como a gente pode ser feliz, o que é que a gente pode fazer para acelerar a nossa evolução aqui na Terra. E os espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo, baseado, inspirado em Sócrates. Aí vem Santo Agostinho na questão seguinte, que é uma derivada, 919A, e dá todo um tratado de como a gente deve trabalhar o autoconhecimento. Pois bem, ainda temos Diógenes, 413 anos antes de Jesus. O homem deveria viver de acordo com a própria consciência e total desprezo pelas convenções humanas e sociais. Tem algumas pessoas que ainda pensam assim, né? Eu não tenho nada a ver com o mundo, com a sociedade, e acabam como marginalizados na sociedade, à margem da sociedade, porque não se sentem incluídos. E realmente a sociedade acaba excluindo essas pessoas. Ainda Epicuro. Nossa, esse está presente até hoje conosco. 341 anos antes de Cristo, Epicuro pensava o seguinte: a sabedoria seria a chave da felicidade. As sensações e desejos materiais deveriam ceder lugar às emoções de ordem superior. Bem, isso está muito junto do que a gente prega no Espiritismo, que é o desapego. É desapegar para a gente trabalhar muito mais a moral do que ficar preocupado com o mundo material. Esse ideal sofreu transformações, valorizando o gozo, a posse e o prazer sensual. Os discípulos de Epicuro deturparam toda a mensagem dele e começaram a divulgar que a felicidade a gente vai encontrar no prazer de comer, no prazer do sexo, no prazer da esbórnia, da bebida, das farras. Por isso que eu falo, esse pensamento está vivo até hoje, ou não está? Eu conheço muitas pessoas, aliás, um dia eu até pensei um pouco assim. Eu conheço muitas pessoas que pensam dessa forma. Karina, um dia de sábado, você vai ficar em casa preparando palestra para dar em centro? São essas pessoas que fazem a diferença.
somos nós que estamos aqui, em busca de uma mensagem edificante, de algo que construa, de algo que nos desperte algo diferente dentro de nós, que nos traga respostas para que eu possa conseguir amar o meu semelhante, porque eu tenho uma grande dificuldade de conseguir trabalhar o amor ao próximo. O mundo sempre passou por transformações radicais e foram algumas pessoas que despertaram para essa transformação. Você nunca vai ouvir falar de um povo na Terra que simplesmente mudou uma era. Não, foi um homem, uma mulher que trouxe algo diferente para acrescentar em toda a humanidade. Então a transformação sempre é de alguns poucos que estão dispostos a realmente aceitar esse desafio. Ainda, então esse pensamento de Epicuro generalizou para possuir, para gozar e ter para sobreviver. O mundo realmente diz, felizes são os ambiciosos que passam por cima de todos e conseguem o que querem, onde e como querem. Eu sempre ouvi na minha infância que o mundo é dos espertos. E hoje eu entendo o que era esperteza naquela época, né? Porque eu, na infância, na minha inocência, eu não entendia o que era isso. Achava que esperteza era inteligência. E hoje não. Hoje eu tenho a noção que quando falavam isso para mim, esperteza era malandragem. Então, a felicidade é, de repente, ser valentão. É fazer o que bem entende. É aproveitar ao máximo o que é prazeroso. Felicidade é ter, é possuir. Felizes são os ricos, os nobres, os famosos e os que são populares. É isso mesmo? É o que a mídia nos passa. E muitas pessoas estão sofrendo hoje da doença da alma, da depressão, por causa disso. Meu Deus, eu estudo, eu trabalho e não consigo ser assim, linda, maravilhosa. Que nem a Graziella, né? Eu falei da novela. Que nem a Anitta. E assim, famosa. E etc. Gente, cada um tem o seu próprio caminho. Cada um tem suas escolhas. E vai responder pelas suas escolhas. A vida é assim. É uma balança. Então, o que é que eu me proponho a fazer? Kardec vai e pergunta aos espíritos, benfeitores da humanidade, lá no Livro dos Espíritos, espíritos que já conquistaram a felicidade que nós desejamos, que tanto buscamos. Ele pergunta, o que se deve entender por lei natural? Lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando começa a parte terceira que fala sobre as leis morais. O que é essa lei natural ou que eles chamam também de lei divina? E eles respondem, é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. A lei de Deus. E ela indica o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dela. Então, isso quer dizer o contrário. Ok? Se eu estou condizente com a lei divina, eu estou em estado de felicidade. Eu sinto essa felicidade em minha alma. E o que é essa lei divina? Quando a gente vai estudar as leis morais lá no Livro dos Espíritos, Kardec, ele, pedagogo, dia dos professores chegando, né, irmã? Pedagogo. E ele destrincha a grande lei divina, que é a lei do amor, em 10 leis. Mas é uma questão de didática. É uma questão de didática. Ele vai falar sobre progresso, igualdade, liberdade,
adoração, sociedade, trabalho, reprodução, de conservação, destruição, de amor, justiça e caridade. E interessante que a gente estuda todas as leis para os Espíritos falarem. Esta lei de amor, justiça e caridade resume todas as outras. Olha que interessante. Porque Deus é amor. Tudo que Ele cria, cria com amor. Eu não sei se vocês já passaram pelo menos alguns minutos da vida meditando sobre tudo que rodeia. Porque a gente começa a valorizar a criação. Somos co-criadores divinos. Estamos aqui hoje num prédio. Um prédio erguido por irmãos nossos. Aqui eu consigo ver o pedreiro fazendo a massa. As pessoas botando ferro na laje. Colocando cimento nas paredes. Um piso que a gente está pisando. Eu consigo ver o caminhoneiro trazendo areia. Eu consigo ver a extração de cimento. E quando você vai ver a cadeia, quantas pessoas não se dedicaram para que um prédio estivesse pronto para usufruirmos. A roupa que estamos vestindo. Então são coisas assim mínimas que nós podemos sentir a presença de Deus. Conheço muitas pessoas infelizes nos seus trabalhos. A lei de trabalho é maravilhosa para explicar isso. Por que você está infeliz no que você faz? Deus nos coloca onde estamos prontos para agir. No dia que eu já contei isso, mas acho que foi até em outra casa, irmã. Hoje eu trabalho na Defensoria Pública. Eu já tive a experiência de trabalhar anos anteriores. E eu não vi a hora de me formar, tirar meu OAB, atuar como advogada e me livrar da Defensoria. Porque eu pensava, meu Deus, é muito trabalho para uma pessoa só. Um advogado vai atender 2, 3 casos por semana. Lá eu atendo 15 por dia. Por dia. Então eu ficava, não, me tire daqui, louca para sair. E no dia que eu saí, eu falei, nunca mais volto para essa defensoria. Me formei, fui estudar para concurso. Abri o concurso para defensoria, cheguei, não vou voltar não, mas vou fazer a prova. E fiz. E fiquei estudando para outros concursos, me dedicando, viajando, quando veio o telegrama. Que eu tinha sido convocada. Eu virei, miséria, meu Deus do céu, é kármico, né? A gente fala isso, parece que é karma. Só que agora eu voltei como espírita para fazer o mesmo trabalho que eu fazia antes. Eu chego no meu trabalho, eu faço uma oração, eu peço a Deus que me ajude em cada caso que eu for ouvir, for conversar, que eu for resolver, que Ele me ilumine. E aí as coisas fluem com outra energia. Você sai esgotado fisicamente, mas você sai pleno. Porque você foi útil na vida daquelas pessoas. E isso não é porque eu faço um trabalho nobre, lindo, maravilhoso, não, porque eu amo meu trabalho. Mas quanto trabalho de outras pessoas influencia nossas vidas? Quantos? Você chega em casa, tudo que você tem em casa, o que você vai comer agora de noite? O pão, teve um padeiro que teve ali, ó. Estava se dedicando para fazer aquele pão, aquela massa. O agricultor que plantou o trigo. Quanto trabalho de terceiros que está indo seus irmãos para sua mão. E a gente não se dá conta. Já pensou se essas pessoas estiverem rabugentas, chateadas? Parece que essa energia passa para o que a gente faz. Então hoje eu tento ver beleza em tudo, em cada detalhe. Então, meus irmãos, ainda Kardec faz a seguinte pergunta. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a lei divina? Deu ou não deu? Deu sim.
Só que nem todos têm a capacidade de perceber essa lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos ainda conseguem compreender a lei de Deus. Por quê? Estamos desviando a nossa atenção muito para o mundo material. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito em 2009, eu adorava Direito Penal. Tudo que tinha a ver com crime eu adorava. Era uma maravilha. Parece que eu vou atrás de coisas, né, complicadas. E existia um furto que a gente classificava como famélico. Alguém que furtava uma pessoa, pegava uma coisa porque tinha fome. Porque passava fome. E isso era um atenuante daquele crime. Hoje a gente não ouve mais falar em furto famélico. Não ouve. Porque os furtos não são mais por fome, são por vaidade. São por inveja. A pessoa vem e quer roubar meu celular porque ela não tem o meu modelo. Não porque ela precisa de um celular. Eu essa semana inventei de trocar meu celular, inclusive. O meu já estava com a tela quebrada, aquela coisa toda. Mas estava falando, passando mensagem, estava fazendo tudo bonitinho. Aí eu cheguei, tá na hora de trocar. Que vergonha, né? Pelo menos eu fiz uma boa troca, porque é um bichinho pequenininho para um grandão. Aí eu fiquei estudando qual seria o melhor modelo mais adequado para que eu pudesse, inclusive, filmar as palestras, etc. Aí veio esse modelo da Samsung da linha A. Aí eu olhei a 10, a 20, a 30. Aí eu, esse A30 é maravilhoso. Me estribuchei, dividi em 10 mil parcelas para perder de vista. Você, quando o celular já não presta mais para nada, ainda vou estar pagando. E aí, cheguei em casa toda feliz. Vou esperar meu celular. O celular demorou uma semana, chegou. Na hora que eu estou lendo o manualzinho, porque eu não sabia que tinha umas coisas novas, a televisão tá ligada e passa a promoção, não sei o que, do A50. Eu virei, gente, mas pra mim era o melhor da linha A. Eu fiquei já frustrada. E realmente, psicologicamente, a gente fica abalada. A gente vira, mas olha, eu pensei que o meu era o melhor, era de ponta, era moderno. E já tem uma coisa nova. Se a gente não se trabalha, a gente enlouquece. Porque a tecnologia é muito mais rápida do que nós. Então, todos podem conhecê-la, a lei divina, mas nem todos conseguem ainda compreender. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. O que é o homem de bem? Esses conceitos todos eu acho bom a gente destrinchar, porque trazemos dos primórdios da humanidade interpretações completamente equivocadas. Homem de bem é aquele que não faz o mal. Homem de bem é aquele que faz o bem, Karina. É aquele que é bonzinho. Na doutrina espírita, o homem de bem não é o homem que não faz mal, não é o homem que só faz o benzinho. É muito mais além. Quando a gente vai estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo o que é o homem de bem, a gente fica assim, meu Deus, acho que o único homem de bem que esteve aqui na humanidade, por enquanto, que eu tenho notícia, são os grandes santos, né? Jesus e os santos. Porque o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, amor e caridade em plenitude. Veja aí, cara. No Sandeiro, 4406, de quem é? Sandeiro. No portão ali. Tá na igreja, né? Aqui? Não, deve estar soltando fogos em algum lugar. Por isso que tá, não vai ouvir. Então, quem é esse homem de bem? Os Espíritos dizem, é aquele que já cumpre a lei de justiça, amor e caridade de forma intrínseca a ele. São os atos dele normal, ele já age assim, dentro da lei de justiça, amor e caridade. O que é isso? É aquele que já é benevolente para com todos, sem fazer qualquer distinção.
Não tem distinção. Ela é uma pessoa boa com todo mundo, faz o bem a todo mundo. E, gente, olha a profundidade disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo que tem amar o próximo como a si mesmo, tem um espírito que deixa a gente estarrecido. Porque o capítulo termina dizendo amar os criminosos. E você, como é que é? Sim, amar os criminosos. E a gente vira assim, vou fazer um esforço, vou fazer minhas orações. Mas tem situação que ele traz ali que eu viro assim, meu Deus, realmente tem que ser um espírito muito elevado para agir dessa forma. Porque há uma pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma pergunta. Se você soubesse que a pessoa é uma pessoa que faz o mal na comunidade e ela corre um perigo de vida, você daria, salvaria a sua vida, mesmo correndo o risco de você perder a sua vida, você salvaria essa pessoa? Aí você vira assim, o quê? Eu correria perigo para salvar uma pessoa que está fazendo um bocado de mal na comunidade? O homem de bem faria, sem nem pensar. Então é essa a diferença. Esse conceito que a gente tem que entender. O homem de bem é aquele que todas as noites faz análise de Santo Agostinho. Ou seja, antes de dormir, ele faz análise do autoconhecimento. O que é que eu fiz hoje? O que é que eu poderia ter feito de melhor do que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer e eu poderia ter feito? Eu tratei a todos como eu gostaria de ter sido tratado? E todas essas conjecturas têm que ser analisadas. O homem de bem faz isso. O homem de bem perdoa qualquer ofensa. O homem de bem entende as imperfeições de todos nós. Não faz nenhuma crítica. Para ele todo mundo está feliz, todo mundo está bem, todo mundo está ótimo. E isso é um exercício diário. Essa conquista do homem de bem, todos nós temos que decidir, tomar a decisão de fazer. E não achar que a felicidade é algo que vai vir surreal. Só para vocês terem ideia, Kardec chega na questão 621 e pergunta, certo, e essa lei divina, ela está escrita em algum livro? E os espíritos, não. É simples. Essa lei divina está escrita na nossa consciência. Mas por que é tão óbvio assim? Não. Kardec, como um estudioso, um pesquisador, ele sabia que a humanidade, vocês terem ideia, no Código de Hammurabi, em 1800 anos antes de Cristo, agora se chama antes da era cristã, antes de Cristo, o Código de Hammurabi já falava de amor também. Apesar da gente só conhecer a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, a lei de amor é a lei de quem? É a lei divina, é a lei de Deus. Ainda, o livro dos mortos lá no Egito, em 1550 anos antes de Cristo. Quem é que teve contato com esse livro, meu Deus do céu? 42 mandamentos. Moisés. Se vocês pegarem os 10 mandamentos e derem uma olhada no livro dos mortos, você vai dizer, não é possível, Moisés tirou isso daqui. Porque o texto é muito parecido. E fala também de quê? De amor, de justiça, de Deus. Aí vem Moisés com os 10 mandamentos famosos, mas se a gente olhar o Velho Testamento, vamos descobrir 613 mandamentos. Finalmente Jesus, 1500 anos depois, Jesus vem, fica entre nós e se torna a chave do entendimento de tudo antes dele. Porque se você quiser entender o Antigo Testamento, você primeiro tem que ler o Novo. Para entender o pensamento de Jesus, ele vai clarear muitas coisas que você vai ler no Antigo Testamento, que se você não tiver essa noção, você vai ficar estarrecido. Ele se torna a chave
para o nosso entendimento com Deus. E finalmente, 1857 anos depois da vinda de Jesus, nós temos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Então não era tão óbvio onde estava escrito essa lei divina. E os espíritos falam na consciência. Sim, o homem já vem com a centelha do amor dentro dele, da lei divina, está nele. Só que, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai tendo condições de entender melhor a lei de Deus. E nós podemos resumir a receita da felicidade nas bem-aventuranças, que está lá em Mateus, no capítulo 5, e em Lucas também, no Evangelho de Lucas. Nós vamos encontrar que o caminho para a felicidade no reino de Cristo é bem diferente daquele que o mundo traça para nós, que nós trouxemos lá de Epicuro. Jesus vem e fala, para tudo. Por quê, gente? Na época de Jesus prevalecia aquele pensamento último do grego. Paixões, esbórnia, tomar o vinho que pudesse. Aquelas tabernas, a gente vê, inclusive em alguns filmes, quando retrata, né? Nossa! Segundo Jesus, são pessoas felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito em algumas traduções, porque deles é o reino dos céus. Quando nós somos humildes de espírito, nós estamos desapegados das coisas materiais. São felizes também os que choram, porque serão consolados. Os que choram agora estão passando por momentos de transformação, de aprendizado, e serão consolados com a plenitude. Os mansos não são os passivos, não, gente. Os mansos, Jesus está querendo dizer, aquele que tem mansuetude, aquele que tem calma diante das adversidades, aquele que consegue se manter tranquilo para tomar suas decisões. Os mansos que herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A partir do momento que a gente tem contato com a justiça divina, que a gente entende que muitos que estão fazendo atrocidades agora, e a gente vira assim, não é possível, meu Deus, não é preso, não acontece nada, vão responder à lei divina. Ninguém escapa, gente. No mundo espiritual não tem essa de vamos esconder que Deus não vai me encontrar. Não é isso. Se a lei está em nós, já encontrou, já achou. Também felizes serão os misericordiosos. Os misericordiosos terão misericórdia também. É aquela coisa que o que eu dou, eu recebo. Os puros de coração verão a Deus. Quem é puro de coração? Que interage com Deus diretamente? Os Cristos. Os espíritos puros. Jesus já traz essa receita no Sermão do Monte. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E realmente, quando a gente vê os exemplos, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Ontem eu assisti o Globo Repórter, Irmã Dulce, Ave Maria, fui dormir já afanhosa, pensando, meu Deus, como é que eu vou falar amanhã na palestra? Será que eu vou ficar dando ré no muco? Parecendo um porco? Porque tem gente que fica assim, né? Então, mas deu tudo certo. E os perseguidos e injuriados em nome de Jesus. Aqueles que creem. E realmente, quando a gente acredita, a gente começa a trabalhar o Evangelho em nós, o que vem de oposição, até dentro da nossa família, isso acontece. E a gente tem que tomar a decisão de ser feliz. Acreditar, ter fé, acima de tudo, que a gente está no caminho certo.
Porque a gente está no caminho de Jesus. Ele já percorreu esse caminho. Jesus descreve o único caminho para a felicidade, gente. Quando o interior está bem, o mesmo acontece com o exterior. Jesus vem e nos alerta que esse reino dos céus que nós procurávamos tanto, os fariseus, os saduceus, todos eus, está dentro de nós. Está dentro de nós. Uma pessoa que vive em paz, ela trabalhou essa paz dentro de si. Nada irá derrubá-la. Porque ela consegue perceber quando o outro vem com aquela energia que vai tirar a paz dela. Assim também é o nosso desafio de ser feliz. Eu aceito esse desafio, aí vem aquelas propostas, né? Mas hoje você vai para o centro, é o último dia que está passando o filme de Divaldo. Feriado. É feriado. Aí começa. Você poderia ir para o shopping, levar as crianças. E tudo. São muitas coisas. Até o Dia das Crianças, como diz a nossa irmã ali, foi criada para a gente ir para o consumo. Todas essas datas comemorativas, no fundo, tem um cunho de consumir. E é isso que o marketing faz, que a gente tenha constantes necessidades ilusórias, porque a gente não precisa de tudo isso. Mas passa na TV, aí eu acho que, se eu não tenho e fulano tem, por que eu não tenho? Então a gente tem que parar de se comparar. Buscar a felicidade dentro de nós. O equilíbrio, a meditação, procurar uma boa leitura, procurar bons programas, boas companhias acima de tudo. Se não tem boas companhias físicas, tem a companhia de Jesus. Constantemente. É a melhor companhia que tem. Porque agora eu prefiro encerrar com essa letra da música de Padre Zezinho. E eu queria a contribuição de vocês. Aqueles que já estão quase assistindo o restinho da palestra em desdobramento espiritual, retornem aos seus corpos, por favor. Assumam os seus corpos e me ajudem aqui. Porque, além das bem-aventuranças, com simplicidade, Padre Zezinho vem e desenvolve essa canção, que realmente é a pura verdade. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. E é essa a receita. Simples, né? É simples. E interessante que a gente tem contato com essa música na infância, cresce com ela. Deus nos sinaliza o tempo inteiro, nos dando receitas espirituais de como podemos ser felizes. A decisão cabe a cada um de nós. Muita paz, muita luz.